Oiê! Vamos conversar sobre 12 regras para a vida? Eu li esse livro recentemente e eu gostei muito. E ele é muito rico. O Jordan Peterson aqui, que escreveu esse livro, ele é psicólogo e muito erudito. Então ele vai usar vários exemplos aqui, várias formas de trazer mais clareza pra gente, desde a Bíblia até os contos da Disney. Ele dá muitos exemplos aqui, ele se aprofunda em cada regra, ele não deixa simplesmente na superficialidade. Eu li ele, revistei ele algumas vezes para eu poder fazer o resumo dele. E cada vez que você lê, você tem um insight diferente, uma perspectiva diferente sobre aquele tema que ele está abordando. Eu gostei muito e tenho certeza que eu vou revisitar esse livro várias vezes ainda. Bom, então ele vai começar aqui abordando o porquê de 12 regras, né? Por que são regras? Sendo que a sensação que regras nos passa é que a gente não tem a possibilidade de escolha de alguma coisa, né? Porque a regra é aquela e você precisa seguir a regra. E ele vai falar aqui que o ser humano, de uma forma geral, ele tem necessidade de ter um líder que ditem essas regras para nós, que vai transformar a sociedade em um lugar mais harmonioso de se viver. E para dar um exemplo disso, ele vai usar um texto bíblico, que é o do bezerro de ouro, que fala que enquanto Moisés subiu no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus, o povo achou que Moisés havia se esquecido dele e pediu para Arão, que era o irmão de Moisés, para que ele fizesse um novo Deus para que eles pudessem adorar. E aí o Arão, se vendo pressionado, né, por aquele povo, utilizou tudo que eles trouxeram para poder fabricar um novo Deus e ele fabricou um bezerro de ouro. Depois ele vai falar pra gente que o mundo ele é dividido em ordem e caos, né? Uma situação ou ela é ordem ou ela é caos. E que todas as coisas que fluem, que convergem para o bem da sociedade e que fazem as pessoas terem o resultado esperado é a ordem. Já o contrário, uma doença, uma demissão, um cancelamento na internet, isso é visto como o caos. E aí, como exemplo de ordem e caos, ele vai trazer a figura pra gente do yin yang. Eu não sei se vocês já viram, mas é um círculo que é dividido ao meio por uma parte branca e uma parte preta, onde na parte branca tem um ponto preto e na parte preta tem um ponto branco, que significa que tanto a ordem como o caos tem a possibilidade de se transformar em outra coisa. E aí a primeira regra que ele traz pra gente é costas eretas e ombros para trás. E ele fala que se você tiver uma postura, uma boa postura, isso vai preparar você para a vida, para você enfrentar a vida, enfrentar as coisas que estão por vir. Se você tem uma postura já mais deprimida, e aqui eu falo no sentido postural, não emocional, mais deprimida em relação à vida, você vai ter muita dificuldade de conquistar as coisas, de realizar o que precisa ser realizado para você ter resultados. Então, a primeira regra que ele traz pra gente é sobre a postura. Você precisa ter uma postura já de vencedor, que é costas eretas e ombros para trás, para você poder encarar as situações que estão por vir. Aí ele até cita aqui, ó, na página 28, aqui, ó, as pessoas, incluindo você, na página 29, as pessoas, incluindo você, começarão a pensar que você é competente e capaz, ou pelo menos não concluirão o contrário imediatamente. Encorajado pelas reações positivas que está recebendo agora, você começará a ser menos ansioso. Então, achará mais fácil prestar atenção às sutis dicas sociais que as pessoas trocam quando estão se comunicando. Isso vai lhe dar mais chances de conhecer pessoas, interagir com elas e impressioná-las. Fazendo isso, você não apenas aumentará as chances de que coisas boas lhe aconteçam, mas, quando acontecerem, parecerão melhores ainda. A regra 2 é: cuide de você como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. E aqui ele vai falar pra gente que as pessoas, elas tendem a cuidar muito bem dos seus cachorros. Por exemplo, seu cachorro tá doente, seu gato tá doente, alguém da sua família tá doente, seu filho, seu pai, seu marido, sua esposa, alguém está doente. Você vai ministrar o remédio de forma adequada, nos horários corretos, você vai levar ao médico, você vai fazer todas as coisas necessárias para cuidar daquela pessoa. Já quando é conosco,
a gente tende a relaxar mais nesse sentido. Ele até cita no livro a questão de um transplante de órgãos. A maior causa de o transplante não dar certo é a rejeição pelo próprio corpo. E a maior parte da rejeição do corpo é porque as pessoas não tomaram os remédios de forma correta. E isso faz com que o corpo rejeite aquele novo órgão. E aí você pensa, que loucura, às vezes a pessoa fica anos numa fila de espera esperando um transplante de órgãos. Quando ela vai tomar o medicamento, quando só depende dela, é onde ela falha. Olha só que absurdo. E aí ele vai citar vários exemplos aqui, como a gente não toma os remédios de forma correta, a gente não segue dietas, a gente não pratica atividade física como deveria, a gente não dorme no horário, a gente não segue as regras para a gente ser mais saudável, mais produtivo, mais feliz e mais funcional mesmo. E ele vai falar como é engraçado, como é mais fácil uma pessoa cuidar do seu bichinho de estimação de forma adequada do que de si. Pensa que coisa mais louca. E isso é verdade. Quantas vezes eu já não ministrei o remédio certo para o meu cachorro, enquanto quando eu precisava tomar o remédio, eu tomava 2, 3 dias, ao invés de 5, 10 dias. Eu não sei qual a lógica do nosso pensamento que faz com que a gente priorize outras vidas e não priorize a nossa própria vida. A regra 3 é: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E aqui ele vai falar, se você se cercar de pessoas que têm ambições maiores do que a sua, um senso de responsabilidade maior do que o seu, essas pessoas elas não vão aceitar que você seja medíocre, sabe? Ou então elas não vão ficar perto de você. Ao passo que, se você se relaciona com pessoas que são medíocres, elas são aquelas pessoas que vão falar assim, larga de ser bobo, come só esse docinho. Ai, que bobeira, vai só essa semana que você não vai na academia. Não, para que guardar dinheiro? Você não sabe nem se você vai morrer amanhã. Então, essas pessoas que elas não têm um senso de responsabilidade bem estabelecido, ela vai fazer com que você não faça essas coisas também. Por quê? Porque se você estiver fazendo perto delas, é como se fosse um lembrete o tempo todo para elas. Olha, você não faz o que precisa ser feito. Olha, fulano tá lá fazendo certo. Você entendeu? Aí uma coisa que ele traz que é muito bacana também é que antes de você tentar ajudar alguém, você precisa saber por que essa pessoa está com esse problema. Não simplesmente, uma pessoa está com um problema, vou lá ajudar. Porque talvez ela não seja uma vítima, entendeu? Do que causou esse problema para ela. Talvez ela só esteja recebendo ou colhendo os frutos daquilo que ela mesma plantou. E aí, eu tava pensando esses dias que é muita arrogância nossa achar que a gente pode ajudar as outras pessoas a resolverem a vida delas se a gente tem tantas questões que a gente não consegue resolver na nossa própria vida, né? Então, o conselho, ele não deve ser falado, ele deve ser vivido. Se eu quero ser um exemplo de alimentação saudável para os meus filhos, eu não tenho que só ficar falando para ele, vocês têm que comer saudável. Eu preciso viver o exemplo para que eles entendam que aquilo é o melhor caminho. E outra coisa muito legal é que se a gente nega a nossa responsabilidade sobre as coisas que a gente vive, sobre as nossas consequências, isso também vai impedir que a gente tenha a possibilidade de mudar. Porque se eu sou vítima da vida, tudo que me acontece não tem nada a ver com as escolhas que eu fiz, então qual que é o poder que eu tenho de alterar isso em alguma medida? Sendo que tudo é o acaso. Então, a partir do momento que você enxerga que você tem responsabilidade sobre os resultados que você tem, isso também te dá um poder de agir para você ter resultados melhores. A quarta regra é uma regra que hoje, com a internet, ela tem ficado cada vez mais difícil de a gente colocar em prática. Que é, compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é. Parece que a gente tem dificuldade de entender que cada pessoa tem uma circunstância, tem um ambiente diferente, tem um tipo de família diferente, tem possibilidades diferentes, tanto melhores como piores do que as nossas. E aí a gente fica, nossa, eu queria ser daquele jeito, nossa, eu podia estar vivendo aquilo, nossa, eu podia... Você entendeu? A gente fica espelhando os nossos resultados com o resultado de pessoas que têm uma vida completamente diferente da nossa. E aqui ele vai falar sobre como
um número pequeno de pessoas produzem quase tudo que a gente tem no mundo. Então, por exemplo, 5% dos artistas do mundo produziram 90% das músicas que estão aí. Ele vai falar que as pessoas não são iguais em habilidades e, portanto, elas também não vão ser em resultado. E isso não significa que é bom ou que é ruim, que um vai ter, o outro não vai ter. Significa que a gente precisa olhar para dentro e saber quais são os nossos valores, qual que é a nossa definição de sucesso, qual que é a nossa definição de família feliz, entendeu? A gente precisa descobrir as nossas próprias respostas, ao invés de ficar comprando as respostas prontas que tem aí no mundo. A regra 5 é uma regra que me pegou muito, né? Porque eu tenho filhos, então ela meio que dói na gente. Que é: não deixe que os seus filhos façam algo que vai fazer com que você deixe de gostar deles no futuro. E aí, a gente tem, sei lá, mas pra mim, vou falar aqui sobre a minha percepção. As pessoas acreditam que o amor, ele tá, sem ser de marido e mulher, mas o amor da família, dos pais, dos filhos, dos tios, dos primos, dos irmãos, ele está condicionado ao sangue. Ah, é meu filho, por isso eu amo. Ah, é meu pai, por isso eu amo. Ah, é minha mãe, por isso eu a amo. E não é assim. O amor, ele precisa ser construído. Não é... Você não vai amar ou perceber o amor de uma pessoa a partir da frase "eu te amo". Eu posso vir aqui e falar pra vocês "eu te amo". E qual a diferença que isso faz na vida? O amor sentido, ele precisa de ação. O amor, pra mim, é um verbo de ação. São as coisas que eu faço que demonstram que eu amo você. E aí, quando ele fala assim, não deixe que seus filhos façam coisas que vai fazer com que você deixe de gostar deles, pra mim parece uma possibilidade muito palpável. Por quê? Porque eu acredito que não é o fato de eles serem meus filhos que vai fazer com que eu os ame. É lógico que o fato de eles serem meus filhos vai facilitar o processo, né? Vai facilitar o processo, mas não vai ser garantia do resultado. Então, eu preciso educar os meus filhos de forma responsável e buscando sempre torná-los adultos funcionais, adultos respeitosos, adultos que tenham valores, para que lá no futuro, todos aqueles meus sims, porque eu não conseguia pôr limite, porque eu não conseguia falar não, vai fazer com que eu não consiga conviver com eles. Ou vai fazer essa convivência ser um fardo, ser muito pesada. E a gente convive por responsabilidade parental. E não porque a gente gosta daquela pessoa genuinamente, porque a gente quer estar com ela e porque é uma alegria estar na presença daquela pessoa. E os nossos filhos, quando são pequenos ainda, eles estão sob essa responsabilidade. Então, toda vez que eu fujo dessa responsabilidade, eu não tô prejudicando só a minha relação com eles, eu tô prejudicando também o futuro deles, para além de mim, sabe? Para além da nossa relação. Eu estou prejudicando as possibilidades deles e as chances deles no futuro da vida que eles vão construir. E ele fala aqui, na página 128, é um ato de responsabilidade disciplinar uma criança. Não é ter raiva frente ao mau comportamento. Não é vingança por algum mal feito. Pelo contrário, é uma combinação cuidadosa de compaixão e julgamento em longo prazo. A disciplina correta requer esforço. Na verdade, é praticamente sinônimo de esforço. Então é isso, a gente precisa ter essa responsabilidade com a educação dos nossos filhos. A regra 6 é: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Ou seja, cuida da sua vida, né? Você vai lá falar que o coleguinha tá errado, que o coleguinha faz errado, que o coleguinha não sei o quê, dá palpite na vida das pessoas. Mas e aí? Sua casa tá em perfeita ordem? Você é um exemplo de ser humano? Você faz tudo perfeitamente? Primeiro, se você tá indo julgar outra pessoa, você já não pode ser um ser humano perfeito, né? Então, mesmo que você esteja aí se achando uma perfeição
enquanto ser humano, porque, eu não tenho nada para melhorar, então vou melhorar a vida do outro. Eu não tenho nada para ver aqui dentro da minha casa que eu preciso organizar que não tá certo, então vou ali organizar a vida do outro. É bem mais fácil, né? É bem mais fácil você sentar em cima dos seus problemas para ir falar como que as pessoas devem resolver o delas. Mas aqui nessa regra 6 ele fala justamente isso: deixa a sua casa em perfeito estado e depois vá julgar o mundo, né? Criticar o mundo. Até porque para deixar uma casa em perfeito estado, você não vai ter tempo para olhar para o outro para poder julgar, né? E é casa aqui que eu tô falando como vida mesmo, como a nossa vida, como a nossa casa, como o nosso ambiente, como a nossa família. Se você for ali tentar transformar aquele mundo, aquele pequeno mundo que é o seu, em um mundo melhor constantemente, provavelmente você não vai ter tempo para ficar criticando os outros, porque tem muita coisa para fazer internamente, sabe? Imagina eu largar aqui a minha vida para poder ir lá falar que o colega tá fazendo errado. Não dá. Não dá, né? A regra 7 é: busque o que é significativo e não o que é conveniente. A base disso aqui é que o sacrifício de hoje melhora o seu futuro amanhã. Se você escolhe o que é fácil hoje, provavelmente seu futuro vai ser difícil. Então, se eu escolho não guardar dinheiro hoje, amanhã pode fazer falta. Se eu escolho não cuidar da minha saúde hoje, quando eu estiver doente, vai ser muito mais difícil. Talvez eu nem tenha essa escolha de cuidar da saúde. Eu vou ter uma escolha apenas de remediar. E aí, para exemplificar aqui sobre isso, que a gente precisa, às vezes, abrir mão do que é conveniente agora para poder ter algo significativo depois. E ele vai contar aqui uma história do macaco. Fala assim, ó: como capturar um macaco? Primeiro, você deve encontrar uma jarra grande com a abertura pequena, com diâmetro suficiente para que o macaco consiga colocar a mão lá dentro. Depois, encha metade da jarra com pedras, de modo que seja pesado demais para que o macaco consiga carregar. Então, espalhe alguns agradinhos atraentes para o macaco. Quais são os seus agradinhos atraentes? Perto da jarra, para atraí-lo, e coloque mais dentro da jarra. O macaco virá. Colocará a mão na jarra pela abertura estreita. Então, você imagina, né? O macaco colocando a mão lá, apertadinha a abertura. Ele tem que, né, contorcer a mão lá para conseguir que a mão entre na jarra. E vai agarrar tudo que puder, ou seja, ele vai pegar tudo que ele puder lá dentro da jarra. Mas agora ele não vai conseguir tirar a mão fechada, cheia de guloseimas. O que é a sua guloseima? Pela abertura estreita demais da jarra. Conseguirá apenas se abrir a mão e desistir daquelas guloseimas. Apenas se desistir do que já tem. E é exatamente isso o que ele não fará. Então, toda vez que a gente tá escolhendo o que é conveniente, eu vou ficar mais um tempo na cama, não vou pra academia, eu vou comer um doce hoje, eu não vou... A gente está escolhendo o que é conveniente. O caçador de macacos pode simplesmente caminhar até a jarra e capturá-lo. O animal não sacrificará a parte para preservar o todo. A gente não sacrifica a parte para preservar o todo. Quando a gente vê esse pessoal que fala sobre investimento e fala sobre poupar para o futuro, não é só o dinheiro que a gente precisa no futuro. A gente precisa fazer uma poupança de saúde. A gente precisa fazer uma poupança de afeto, de memórias, de boas memórias. A gente precisa fazer uma poupança daquilo que é importante hoje pra gente, para que lá na frente, quando não for tão simples a gente acessar esses recursos, a gente tenha construído uma poupança desses recursos. Então vamos lá. A regra 8 é: diga a verdade ou pelo menos não minta. Aqui ele vai falar como a mentira ela pode desencadear em outros problemas muito piores. Às vezes você fala uma mentira boba e ela vai desenrolando de um jeito que você não consegue consertar, e a hora que você vê o resultado tá tenebroso, que é muito mais difícil você corrigir as coisas. E aí eu fiquei pensando, né? Quando você vai falar uma verdade que você tá meio constrangido de falar aquilo, você
fica naquela ansiedade, né? Mas quando você fala, acaba ali. Quando você fala uma mentira, você vai embora com aquilo pra casa, né? Se você não for doente. Mas você vai embora com aquilo pra casa e aquilo você vai ficar remoendo e aí você vai ficar com medo de descobrir e o negócio não acaba, sabe? Não te dá paz. E ele vai falar aqui na página 219, ele fala assim, ó, escolher o caminho fácil ou dizer a verdade. Essas não são meramente duas escolhas diferentes. São trajetórias diferentes de vida. Elas são formas completamente diferentes de existir. Ou seja, você falar a verdade ou você mentir são caminhos, são estradas diferentes que você vai seguir na sua vida. Não tem como você chegar no mesmo lugar falando a verdade que você vai chegar falando a mentira. São formas diferentes de existir. Ele fala assim na página 231 aqui, ó. É a falsidade que deixa as pessoas miseráveis a um ponto em que não podem suportar. É a falsidade que enche a alma humana com ressentimento e vingança. É a falsidade que produz o terrível sofrimento da humanidade. Os campos de extermínio nazistas, as câmaras de tortura e os genocídios de Stalin e daquele monstro ainda pior, Mao. Foi a falsidade que matou centenas de milhares de pessoas no século XX. Foi a falsidade que quase condenou a própria civilização à morte. É a falsidade que nos ameaça ainda mais profundamente hoje. Qual forma de existência você escolhe? Complicado, né? A regra 9 fala assim, ó, presuma que a pessoa com quem você está conversando sabe de alguma coisa que você não sabe. Eu até falei no vídeo do Tudo é Rio, que eu leio muito assim. Quando eu leio e quando eu não estou gostando, principalmente quando eu não estou gostando de uma leitura, eu tento ali permanecer até o final daquela leitura, porque eu acredito que pode ter alguma coisa naquela leitura que me faça ver a vida de uma forma diferente. Aqui ele tá falando pra quando você tá conversando com uma pessoa, né? Mas eu penso nisso muitas vezes quando eu vou fazer curso, quando eu vou ler um livro, quando eu tô conversando com uma pessoa. As coisas mais difíceis, né? Os livros mais difíceis, ou os livros que a gente não tá acostumado a ler, provavelmente a gente vai achar chato. E se a gente não der uma forçadinha, se a gente não continuar, provavelmente a gente não vai evoluir. E ele fala aqui assim, ó. Afinal, você já sabe o que sabe. E, a menos que sua vida seja perfeita, o que sabe não é o suficiente. Você continua ameaçado por doenças, auto-engano, infelicidade, maldade, traição, corrupção, dor e limitações. Você está sujeito a todas essas coisas, em última análise, porque é ignorante demais para se proteger. Se soubesse o suficiente, poderia ser mais saudável e honesto. Sofreria menos. Poderia reconhecer, resistir e até mesmo vencer a inveja e o mal. Não seria traído por um amigo, nem lidaria com a falsidade e desonestidade nos negócios, na política ou no amor. Entretanto, seu conhecimento atual não o tornou perfeito, nem o manteve seguro. Então, é insuficiente por definição. Radicalmente, fatalmente insuficiente. Eu achei muito legal isso. Então, a gente tem que tomar nota da nossa insignificância perante o mundo e eu acho que ser mais aberto, né? Para criticar, a gente precisa escutar verdadeiramente o que aquela pessoa, aquele documentário, aquele livro tem a nos dizer para saber qual que é a crítica que a gente vai fazer sobre isso. E isso não significa que a nossa crítica também esteja certa. Vamos lá. A regra 10. Seja preciso no que diz. Às vezes a gente fica chateado com a incapacidade de alguma pessoa observar alguma coisa. E às vezes, se você falar claramente para aquela pessoa, vai evitar o seu chateamento. Já parou para pensar nisso? Você vai parar de ficar chateada, porque você vai falar com todas as letras aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você pensa. Claro que de forma respeitosa, né? Respeitando o limite do outro e tudo mais. Mas você precisa ser claro. Sabe aquele negócio de indireta? Não funciona, gente, não funciona. E aqui ele vai contar uma história infantil como exemplo de um dragão. É uma fábula muito simples, pelo menos à primeira vista. Certa vez, e é engraçado que realmente a fábula é muito simples, mas que você começa a fazer uns desdobramentos de pensamento, sabe? Que você fala assim, nossa, meu Deus,
É muito mais profundo do que a gente é capaz de mensurar. Ela se trata de um garotinho, Billy Bixby, que observa sentado em sua cama, certa manhã, um dragão. Ele é do tamanho de um gato e muito amigável. Ele conta para sua mãe, mas ela lhe diz que dragões não existem. Então o dragão começa a crescer. Ele come todas as panquecas de Billy. Logo passa a ocupar a casa toda. A mãe tenta passar o aspirador, mas ela precisa entrar e sair da casa pelas janelas, porque o dragão está por toda parte. Assim, ela demora uma eternidade. Então o dragão foge, arrastando consigo a casa inteira. O pai de Billy chega à casa e só há um espaço vazio, onde ele costumava morar. O carteiro lhe conta para onde foi a casa. Ele vai atrás, escala a cabeça e o pescoço do dragão, que agora se espalha até a rua, e reencontra sua mulher e filho. A mãe ainda insiste em que dragões não existem, mas Billy, que agora já está cansado disso, teima. Tem um dragão, mamãe. Instantaneamente ele começa a encolher e logo está do tamanho de um gatinho novamente. Todos concordam que dragões daquele tamanho, 1, existem e 2, são muito melhores do que os seus colegas gigantescos. A mãe, de olhos relutantemente abertos, nesse momento, pergunta um tanto lastimosa por que ele cresceu tanto. Billy calmamente sugere: talvez ele quisesse ser notado. Agora, enquanto adultos, a gente precisa desenvolver a capacidade de ser claro com as coisas que a gente quer e com as coisas que a gente precisa. E ignorar o dragão significa você ignorar os problemas que podem surgir daquela incapacidade de você ser claro. E às vezes o negócio toma uma proporção tão gigante e as pessoas ficam tão magoadas umas com as outras que às vezes elas se perdem no processo. Justamente porque não foram capazes de ser claros o suficiente. Ou ficou esperando que a outra pessoa entendesse as mensagens subliminares, entendesse as caras feias, entendesse uma série de coisas. Aí ele fala aqui, ó, que às vezes, aqui ele fala de relacionamento, né, de um casal, que às vezes todo aquele conflito não enfrentado, tudo aquilo que a gente foge, que a gente não quer resolver, possa deixar as duas pessoas rancorosas ao ponto de elas não conseguirem mais se entender, mesmo que quisessem, sabe? Aqui, ó, pode ser que o respeito tenha lentamente se transformado em desprezo e ninguém tenha se dignado a perceber. Aí fala aqui, ó, tudo que ela, ele ou eles ou nós precisamos fazer para garantir esse resultado é nada. Então, se você quer garantir que alguma coisa acabe, que o seu relacionamento acabe, que as coisas que você construiu acabem, a única coisa que você precisa fazer é nada. Não perceba, não reaja, não discuta, não pondere, não se esforce pela paz, não assuma responsabilidades, não confronte o caos e o transforme em ordem. Apenas espere, um ato nem um pouco ingênuo e inocente, que o caos emerja e o engula. É isso, gente. A gente precisa tomar a rédea da nossa vida nas nossas mãos e para isso a gente precisa ser claro, a gente precisa ser preciso no que a gente diz. A gente tem que falar as coisas de forma que não deixem dúvidas, que não deixe ambiguidade, que a pessoa não tenha a possibilidade de entender de uma forma diferente. E agora a gente parte aqui para as duas últimas. A 11 é: não incomode as crianças enquanto elas estão andando de skate. Eu entendi essa regra aqui da seguinte forma: que às vezes a gente não vai entender o processo e as atitudes das pessoas, porque cada um tem uma visão de mundo e uma construção para reagir ao mundo de uma forma diferente. E às vezes quando a gente interrompe, né, ou a gente fica querendo fazer com que aquela pessoa faça do nosso jeito, a gente acaba minando as possibilidades de desenvolvimento daquela pessoa e daquele projeto e daquela situação. Aí ele fala aqui na página 300, ó, se você não é capaz de entender por que alguém fez alguma coisa, observe as consequências e então infira a motivação. E a regra 12 é: acaricie um gato quando você encontrar um na rua. Ela vai falar basicamente pra gente olhar a riqueza, a possibilidade de encontrar felicidade
nos detalhes, nos pequenos detalhes, na trivialidade da existência, sabe? Vamos supor que você esteja mal-humorado e aí você vê um gato na rua e você tem essa regra na cabeça de acariciar um gato na rua. E aí você chama e o gato vem e você passa a mão nele. Aquela capacidade que você teve de olhar com um sentimento diferente do que você estava sentindo para aquela situação vai fazer você melhorar de uma forma geral. Este é o 12 Regras para a Vida, um livrão, eu adorei. Cada vez que eu li as coisas que eu grifei, eu tive um insight diferente, eu tive um nível de pensamento diferente, eu associei com outras coisas. E eu acho que a gente está precisando rever essas regras sociais que pautam o bom funcionamento de uma sociedade e que a gente meio que tá perdendo com a tecnologia, sabe? Porque hoje a gente não pensa mais antes de falar uma coisa agressiva na internet, né? Antes de escrever, antes de comentar algo agressivo na internet, porque a gente meio que ficou sem esse filtro, como se fosse um mundo paralelo. E acaba que isso vai resbalando na nossa vida real. Se a gente deixa que esse lado nosso mais agressivo, mais maldoso, ele cresça na internet, não tem como ele ficar só lá. Ele vai acabar reverberando na sua vida de uma forma geral. Não tem como você ser duas pessoas, entendeu? Às vezes você vai minimizar o tom quando você estiver com pessoas reais, mas você vai acabar perdendo um pouco essa sensibilidade humana se você não se policiar em todos os lados, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, eu não lembrei de falar para as pessoas se inscreverem no canal, mas se você chegou até aqui, se inscreva no canal, que está começando agora, muito importante para mim. E se você quiser comprar este livro na Amazon ou qualquer outra coisa dentro da Amazon, o link vai estar aqui abaixo desse vídeo. E desse jeito você acaba ajudando o canal. Então curta e compartilhe também com alguma pessoa que quer ler 12 Regras para a Vida. É um livro muito mais profundo e muito mais complexo. Não daria pra gente falar com tanta profundidade aqui num vídeo. Mas ele é muito bacana e eu recomendo demais. Obrigada e até o próximo vídeo.